No vídeo de hoje eu quero falar para você como ser um líder de sucesso nos tempos atuais. E não se iluda, liderança é algo extremamente importante no seu empreendimento. Você vai aprender muito e será um líder de sucesso. Eu sou Paulo Lopes, do Empresário Raiz, transmitindo experiências para você empreender melhor. Liderança não é algo de pouca importância, pelo contrário. As pessoas que trabalham com você, ela tem que observar que você é um líder, ou se você tem outras unidades ou outros departamentos na sua empresa, ela tem que perceber que o encarregado é um líder. E existem dois conceitos de liderança, um conceito antigo e um conceito muito mais atual, um conceito inclusive feito com pesquisas mundiais pela Oxford. No conceito antigo, e eu tive encarregados na minha empresa que se enquadravam perfeitamente nesse modelo antigo, é aquele modelo que o líder é um homem de comando, é um homem de autoridade, é um homem que as pessoas percebam que ele hierarquicamente está bem posicionado e merece respeito. E é um homem que é digno de dar proteção aos seus subordinados. Essa é uma ideia antiga de liderança. Mas por incrível que pareça, essa ideia ela não se adequa aos tempos atuais. Eu mesmo tive uma encarregada na minha empresa que ela era perfeitamente amoldada a esse padrão, a ponto das pessoas terem um pouco de medo até de passar para ela os problemas do setor. Isso não é positivo porque você cria uma distância entre você e o subordinado, você cria um vale entre você e o subordinado. E hoje nós estamos numa era que a conexão, a comunicação, estabelecer uma comunicação horizontal é de suma importância. Nós saímos daquela era hierárquica, onde as pessoas tinham que perceber que você falava de cima para baixo e elas estavam falando de baixo para cima. Se você quer ter um funcionário produtivo, se você quer ter um cooperador de fato, alguém que respira a sua empresa, você precisa estabelecer uma comunicação plenamente horizontal. Ele se sentir na mesma altura que você está, sem contudo perder a ideia de liderança. Por quê? Porque o líder, ele é um referencial na empresa. Ele é alguém em que as pessoas estão acreditando. Por isso que hoje, ser um comandante, ser uma autoridade, estabelecer que as pessoas têm que te respeitar, não é mais o caminho. Com certeza, as pessoas não querem isso. E se você não tiver cooperadores que colocam o ombro, que colocam a mão com você, com a mesma vontade que você tem que a sua empresa cresça, dificilmente você vai crescer. Agora eu vou te falar o que interessa. É o líder dos tempos atuais. O que é ser um líder que realmente produz resultados nos dias de hoje? Um líder nos tempos atuais não tem nada a ver com a ideia do poderoso. O líder nos tempos atuais, ele precisa ter três características importantes. A primeira é ele ser proativo. A segunda é ele estabelecer um bom network. E a terceira, ele ser de fácil e rápida adaptação. Eu quero descrever as três detalhadamente para você. Vamos começar com a proatividade. Hoje nós vivemos um tempo em que não dá para você simplesmente fazer porque todo mundo está fazendo. Há aquele tipo de empresário que nem isso é. Por exemplo, imagina o cara que fazia capa de LP. Essa empresa, eu tive a oportunidade de dar uma lida a respeito dessa empresa. Houve uma época que quando saía um LP, isso nos anos 80, o pessoal tudo estava querendo comprar LP e tinha um cara que fazia a maioria das capas de LP. As coisas foram mudando, veio aí CD, DVD, hoje nem é isso mais, e essa pessoa não se adaptou. O que aconteceu? Ela simplesmente fechou sua empresa. Outro detalhe, você pega, por exemplo, a obtenção de imagem, fotografia. Lembra da Kodak, uma das grandes e maiores empresas do mundo. Como que se obtém imagem hoje? Como que se guarda a imagem hoje? Totalmente diferente de 20, 30, 40 anos atrás. Esses casos que eu falei, trata-se de pessoas que não mudaram, apesar dos fatos da realidade ter mudado. O segundo caso é aquele que muda quando as coisas já aconteceram. Mas ele muda, ele percebe a mudança e aí adapta a sua empresa. Só que mesmo esses casos ainda não é interessante, porque quando ele saca que tem que mudar algo, já aconteceu, ele já não é o primeiro, ele já não é o segundo, muito provavelmente várias pessoas já mudaram. O terceiro caso, esse sim é o líder modelo, é o que faz
antes de acontecer. Quando ele faz, ainda ninguém fez. Ele vê aquilo que ninguém viu. Essa crise que nós estamos vivendo no Brasil fez com que as pessoas passassem a consumir bens mais baratos. O empresário que conseguiu perceber que ele tinha que colocar no kit de produto deles algo mais barato, mesmo que ele não abrisse mão do seu portfólio que construiu a sua empresa, mas que havia necessidade de ter alguns itens mais baratos, isso lá em 2015, quando começou a crise, com certeza atravessou a crise muito mais tranquilo, talvez até crescendo na crise. Porque no momento de crise, as pessoas tendem a precisar, a querer economizar. E antes que a crise durasse 1, 2, 4 anos, não interessa. Ele foi proativo. Agora é hora de eu ter algo mais barato. Proativo é isso. As pessoas que trabalham com você, quando percebe que você consegue ver algo que ainda não aconteceu e logo mais acontece, isso já dá nelas, em você, a liderança. Elas já vejam você como um modelo, elas já vejam você como uma pessoa que tem autoridade inata, não autoridade imposta. Porque o líder ele não perde a sua autoridade, mas isso tem que ser nato, isso não tem que ser imposto. Por isso, a necessidade hoje que o líder seja alguém proativo. O segundo aspecto da liderança é ser uma pessoa de networking. Eu, por exemplo, tenho um encarregado na minha empresa que ele é extremamente dedicado ao setor dele. Ele faz a parte dele muito bem feita, mas ele tem muita dificuldade de ser uma pessoa de networking. E isso causa um constrangimento constante. É alguém até que eu estou tentando trabalhar esse aspecto do networking nele. Porque uma empresa, ela não é um departamento, uma empresa não é um setor, uma empresa é o todo. Daí a necessidade de você se reordenar, se relacionar com esse todo perfeitamente. Não adianta você fazer a sua parte bem feita. Não adianta você fazer a sua parte melhor do que qualquer pessoa, se no todo não há um bom relacionamento. Por quê? Porque a empresa não vive de um setor. Não adianta você ser o melhor vendedor, por exemplo, da sua loja. Você, apesar de ser o melhor vendedor da sua loja, você tem dificuldade de se relacionar com as demais pessoas. Você tem dificuldade de se relacionar com o pessoal do financeiro. Você tem dificuldade de relacionar com o pessoal de crédito. Esse líder, ele é inconveniente. Ele é, inclusive, detestado pelos demais cooperadores. O líder tem que contar com a simpatia dos seus colegas de trabalho. Daí a necessidade do network ser algo importante. Você tem uma pessoa que ele sabe o que faz, ele é bom no que faz, tem excelente expertise, mas não tem network. Isso vai ser só problema. Por isso, tão importante quanto a proatividade é ser alguém de networking. O terceiro aspecto é ser alguém que se adapta. Eu gosto muito de uma frase falada por um filósofo grego, que dizia o seguinte: o homem de sucesso não é aquela pessoa inteligente, também não é aquela pessoa forte. Um homem de sucesso é aquele que se adapta rápido às mudanças que acontecem ao seu redor. As coisas estão mudando como nunca. Nós vivemos tempos que as mudanças não acontecem a cada 10 anos, ou a cada 100 anos, ou nem sequer a cada ano. As coisas acontecem mensalmente. O que está dando certo hoje, daqui 3, 4 meses pode não dar certo. E nós temos mania de dizer, não, mas eu fiz assim e deu certo. Tá bem, você fez assim e deu certo, mas num outro contexto, num outro tempo. Eu fiz assim e deu certo, para hoje não vale mais. Para cada tempo, há um modo de fazer diferente. Eu tive um tempo que eu verticalizei minha empresa. Tudo que fazia era dentro da minha empresa. Desde da construção do tecido, fazer o tecido, até a peça completa embalada. Houve um momento que eu percebi que já não andava mais certo isso. Eu precisava terceirizar partes da empresa. Não que a verticalização também não seja boa. Claro, você tem um domínio total pela qualidade do produto. A verticalização te dá um diferencial de qualidade de produto, de apresentação de produto. Mas, devido às legislações trabalhistas serem severas, houve a necessidade de terceirização. E cada vez mais, hoje, há a necessidade de você agregar parceiros. Por quê? Porque as coisas vão mudando, você tem que se adaptar. E talvez, num futuro, nada disso funcione em outro modelo. Por isso, o líder tem que ser alguém que se adapta fácil. Percebe que não tem nada a ver com o contexto anterior, de comando, de autoridade, de hierarquia. Hoje, o líder é alguém que seja proativo, alguém que tenha network e alguém que se adapta com facilidade. Fazendo assim, a sua chance de sucesso vai aumentar muito e você será certamente, a sua empresa certamente uma empresa de sucesso. Agora que você conhece os 3 pilares da liderança, no próximo vídeo eu quero falar com você sobre comportamento. O comportamento que gera milhões.
Para isso, para continuarmos o nosso trabalho junto, faça a sua inscrição nesse canal. E deixa nesse vídeo seus comentários, as suas perguntas, para nós construirmos vídeos que vai atender a sua necessidade.